Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa tão pedida aula 3 do Estatuto do Servidor de Montes Claros. Você que vai fazer o concurso aí de Montes Claros, vem com a gente, seu lugar é aqui com a gente. Lembrando, o nosso material está aqui embaixo, tá? São 50 questões da Lei Orgânica, 50 questões também do Estatuto do Servidor. E também você leva aí 23 questões do magistério grátis, tá? Tem um link aqui embaixo. Se você não quiser realizar a compra pelo link, pode ser feito também através do meu WhatsApp, que o link está aqui embaixo também. É só você clicar no link, você já vai ser direcionado para o meu WhatsApp, tá? Beleza? Não esquece de, se você está chegando agora de paraquedas aqui no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal para você sempre estar recebendo as atualizações. Clica no sininho lá, coloca todas as notificações. Por que a gente pede para colocar todas? Porque, vamos supor, você coloca um comentário, você vai receber a notificação quando eu responder um comentário. Quando eu colocar um vídeo novo, você vai receber essa notificação. Então, por isso que é bom você colocar todas as notificações, né? Então, clica lá no sininho e coloca todas as notificações, beleza? Lembrando que a gente vai seguir aqui a aula, só que a gente vai colocar os assuntos mais cobrados em concursos públicos, tá? Depende da banca, né? A banca às vezes solicita isso, mas tem banca que não solicita, tem banca que solicita, e aí a gente vai colocar um apanhado geral, tá? A gente vai colocar os assuntos mais cobrados, beleza? Mas tenha certeza de que alguma dessas questões que a gente está fazendo aqui, tanto da parte das questões mesmo, né? Do exercício, e da aula, alguma coisa vai cair na sua prova, tá? Tenha certeza disso, ok? Beleza, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui. Eu tô pegando a lei aqui seca mesmo, né? A gente vai dar aula aí da lei seca mesmo, tá? Beleza, a gente vai falar de um assunto muito recorrente em prova de concurso. Isso aqui cai demais, isso aqui você tem que prestar atenção, tá? Como a gente já falou de provimento, agora a gente vai falar do contrário. O contrário de provimento é vacância, tá? Toda vez que você vê essa palavra aqui, vacância, você vai lembrar que algo está ficando vago. Eu acho vacância, inclusive, mais fácil de gravar do que o provimento, tá? Então você vai sempre lembrar que vacância é o contrário de provimento. Provimento você vai estar preenchendo algum lugar, em algum lugar você vai estar preenchendo, e vacância você vai estar deixando algo vago, beleza? Então aqui a gente vai falar de vários, ó. Exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Deixa eu ver se tem mais embaixo aqui. Não, não tem. Beleza? Isso aqui, ó, esses dois pontos aqui, para você não confundir, porque exoneração e demissão é você sendo retirado da administração, né? Você saindo da administração. Só que existe uma diferença. A exoneração é tanto solicitado por você, tá? Vai ser solicitado por você, a gente vai falar aqui embaixo, tanto pela administração. A administração pode solicitar também a sua exoneração. Qual é a diferença a diferença mais gritante que existe entre exoneração e demissão? Porque às vezes a pessoa confunde, né? Exonerar é demitir. Qual é a diferença? A exoneração você pode pedir, né? Você pode pedir a sua exoneração. A demissão, você não pode pedir demissão da administração pública. A demissão, ela é uma punição, ela é uma penalidade. Então, se você estiver pedindo para ser demitido, você está pedindo para ser punido. Não faz sentido nenhum, né? Então, exoneração, por que é vacância e exoneração? Porque quando você está deixando o cargo, você está deixando o cargo vago, né? Você vai lá e solicita a sua exoneração. Então, significa que você está deixando aquele cargo vago. A administração vai e solicita a sua exoneração. Significa que aquele cargo que você estava exercendo, você vai deixar de exercer o cargo, ele vai ficar vago. Agora aqui embaixo, deixa eu ver se ele vai falar da exoneração aqui, ó. No capítulo 2, ele vai falar da exoneração aqui, ó. A exoneração, vou colocar um pouco menor aqui para vocês conseguirem ver. A exoneração de cargo efetivo, ela vai se dar por 3 motivos. Aí ele colocou aqui. Não forem satisfeitas as condições no estágio probatório. Então, a gente sabe que quando você vai ser um funcionário público, você tem que passar por algumas etapas até conseguir a sua estabilidade. Então, primeiro você tem que ser aprovado no concurso público, depois você tem que ser nomeado, e aí depois você tem que
assinar seu termo de posse, entrar em exercício, e aí depois você entra no estágio probatório. Se depois desse estágio probatório, que a duração é de 3 anos, se depois desse estágio probatório você não for aprovado nesse, digamos assim, é tipo um teste, né? Se você não for aprovado, aí você é exonerado do cargo, tá? Você vai ser exonerado do cargo, se você não for aprovado no estágio probatório. Aqui no 2, existe outra forma de você ser exonerado também, ó. Tendo tomado posse, você foi lá, tomou a posse, assinou seu termo de posse, o servidor não entrar em exercício, né? Vou colocar aqui. Não entrar em exercício no prazo estabelecido. Tá? Muito provavelmente a gente já falou sobre isso. Geralmente o prazo para entrar em exercício é de 30 dias, né? Beleza. Então, se você não entrar em exercício, você foi lá, tomou a posse. Aí você tem que começar a trabalhar. Eu aconselho os meus alunos já sempre trabalhar. Logo em seguida que você toma posse, não demora não. Vai lá e começa a trabalhar. Esperou tanto tempo, estudou, quebrou a cabeça, bateu a cabeça na parede, chorou, sorriu. Aí agora começa a trabalhar, começa logo a trabalhar. Então, se você não entrar no prazo certo, você é exonerado do cargo, tá? E a pedido do servidor. Então, a exoneração, ela pode ser feita a pedido, né? Pode ser feita a pedido ou pode ser feita também através dessas condições aqui, tá? Então, aqui a administração ela solicita, né, que a gente chama de ex officio, né? Então, ela pode solicitar a sua exoneração nessas condições. Ou você não passou no estágio probatório, ou você tomou posse e não começou a trabalhar, não entrou em exercício, ou você solicitou a exoneração, tá? Aqui mais embaixo, no artigo 47, você vai perceber que a exoneração em cargo em comissão, ela vai se dar de duas formas, né? Ou a juízo da autoridade competente, né? Ou a pedido do próprio servidor. Então, a exoneração, né? Ela só pode ser feita, né? A exoneração de cargo em comissão, ela só pode ser feita a juízo da autoridade competente, ou seja, ou o prefeito, né? Ou o prefeito, ou até o presidente da Câmara pode também solicitar sua exoneração, ou a pedido do próprio servidor. A gente sabe que o cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração, tá? Não tem estabilidade no cargo em comissão. Voltando aqui para a vacância, a gente sabe que exoneração é vacância, por quê? Porque se você solicitar sua exoneração ou se a administração solicitar sua exoneração, você vai sair do cargo, então por isso que é vacância. Demissão, a mesma coisa. Demissão é vacância porque a demissão, para acontecer, precisa passar por várias etapas, né? Primeiro, você não vai ser demitido logo assim, de cara, né? Não é uma coisa arbitrária, né? Primeiro você vai tomar ali uma advertência, né? A gente vai falar das penalidades, inclusive, tá? Mais para frente. Então você vai levar uma advertência, depois você vai levar uma suspensão, e aí se você for reincidente, né, naquela coisa, e ficar repetindo toda hora a mesma coisa, você vai abrir um processo administrativo, né, para você se defender, e aí caso você não consiga se defender, você é demitido do cargo, tá? O cargo não é vitalício, não é uma coisa que você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, se você faltar 30 dias consecutivos sem justificar, você é demitido, né? Então existe aí penalidade. Por que demissão é vacância, Thiago? Porque demissão, você vai sair do cargo, vai deixar o cargo vago, né? Promoção, por que promoção é vacância também? Promoção é aquilo, né? Promoção é tanto de vacância quanto de provimento. Ele é tipo um híbrido, né? Então, aqui você está na promoção. Então, a grosso modo, estou falando a grosso modo, tá? Você vai subir para um cargo acima, né? E o cargo daqui de baixo vai ficar vago. Então aqui, enquanto você está provendo, aqui embaixo você está deixando vago. Por isso que promoção é vacância também, tá? Aposentadoria, a gente vai chegar a falar sobre aposentadoria, né? Existe aposentadoria, tanto você pode solicitar a aposentadoria de forma voluntária, agora existe um critério, né? Existe ali um critério de tempo de serviço, de idade, enfim.
E você pode se aposentar de forma compulsória também aos 75 anos de idade. Tem estatutos que trazem 70 anos ainda, né? A lei mudou, né? Então, a aposentadoria, quando você se aposenta, você também deixa o cargo vago. Então, é tranquilo de gravar. A vacância eu acho mais fácil de gravar do que o provimento, tá? Posse em outro cargo inacumulável. Como é que funciona isso aqui? Você está aqui no cargo A. Você está no cargo A, você é estável. Aí você, vou fazer um concurso para ganhar mais, né? Um concurso mais difícil. E aí você vai, faz e é aprovado. Aí você é aprovado no concurso B. Então você está aqui no A, aí você foi para o B. Se você, esse cargo A não for acumulável com esse cargo B, acumulável é que você pode trabalhar nos dois não de forma simultânea, né? Que não dá. Não dá para você ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas assim, trabalhar numa escola de tarde e trabalhar numa escola, né, de manhã, trabalhar na escola de manhã e trabalhar numa escola de tarde. Aí os cargos de professor geralmente são acumuláveis. Aí dá para você conciliar os dois, o A e o B. Aqui, nesse caso, você está tomando posse em um cargo que é inacumulável. Ou seja, vamos supor que o cargo A aqui, ele seja agente administrativo. Agente administrativo, né? Vamos supor que esse cargo aqui, no meu D, saiu uma maravilha, né? Agente administrativo. E aí, o cargo B é, sei lá, um cargo analista, um analista qualquer. E aí você sabe que esses dois cargos não são acumuláveis. Não dá para ficar nos dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, mas não dá para ficar trabalhando nos dois em horários disponíveis, em horários compatíveis, né? Cargo de professor dá. Se você for professor, dá para você trabalhar numa escola estadual e uma escola federal, por exemplo, né? E aqui não dá. Então, por que vai acontecer a vacância? Porque você vai ter que sair desse cargo A aqui, ó. Aí para vir para o cargo B. Aí vai acontecer o quê? A vacância no cargo A. O cargo A vai ficar vazio, né? Por isso que a posse em outro cargo inacumulável é vacância, beleza? E aí o falecimento eu não tenho o que falar, né? Se a pessoa falecer, a partir do momento do falecimento, o cargo fica vago também, tá? Então, esses aqui são os atos de vacância, né? Os atos de vacância aqui para você entender, ok? Beleza, a gente já falou aqui, demissão. A demissão será aplicada como penalidade aqui, ó. Ele fala aqui, ó, como penalidade observando o disposto nessa lei. Aqui a gente vai falar da aposentadoria, que também é um assunto importante, aqui no artigo 49, tá? O servidor terá direito ao benefício da aposentadoria nas seguintes condições. Vamos lá. Por invalidez permanente, né? Então, se ele se tornar inválido permanentemente, sendo os proventos proporcionais, presta atenção nesses proporcionais aqui, tá? Ele vai receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então, eles vão calcular se você né, vamos supor, trabalhou 10 anos, e aí vai calcular esses proventos, né, você vai ganhar proporcional a esse tempo de serviço, tá? Exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, quando os proventos serão integrais, tá? Então, você foi lá, se aposentou por invalidez. Aí você vai receber o valor proporcional ao tempo de contribuição. Então, você trabalhou 10 anos, vai calcular lá durante 10 anos, vai calcular lá o valor proporcional. E aí, mas existe uma exceção. Tem uma exceção aqui, ó. Se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, aí, né, os proventos, eles são integrais. Beleza? Show de bola. Aqui no inciso 2, você pode se aposentar aqui também. O servidor terá direito ao benefício da aposentadoria nessas condições, compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, aos 70 anos de idade. Existe uma lei que mudou agora, né? Agora não é mais 70 anos, agora são 75. Porém, eu faço isso quando eu vou fazer alguma questão que tem essas questões assim. Aqui está 70 anos. Aqui está 70. Não estou dizendo para você fazer isso, tá, galera? Estou dizendo que isso vai facilitar se você precisar entrar com recurso. Aqui está 70 anos. Se tiver na opção lá 70, 72, 75 e 73. Ou seja,
Tem uma que está 70, tem outra que está 75. Eu vou marcar 75. Por que você vai marcar 75, Thiago? Porque se eu quiser recorrer, eu vou dizer que existe uma lei mais atual que fala que a idade para se aposentar compulsoriamente mudou. Então eu tenho um argumento para falar, né? Aí o que vai acontecer? Outras pessoas vão entrar com recurso. E aí essa questão ela pode ser anulada. Anulada assim, no sentido de que ele pode escolher a 75 como resposta correta. Quem marcou 70 não tem como recorrer. Vai recorrer para onde? Vai recorrer para o estatuto se tem uma lei que diz que mudou. Aí fica a seu critério. Se você quiser marcar 70, marca 70. Eu marco 75 por quê? Porque eu ainda tenho oportunidade, se ela disser que está errado, eu ainda tenho oportunidade de recorrer e dizer que está certo. Ela não pode argumentar nada. Ela tem que cumprir o que está na lei, né? Então eu faço isso. Agora eu não estou dizendo para você fazer isso, tá? Aqui eu sempre aconselho meus alunos a seguir o que está na lei, beleza? Show de bola. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Observe que é compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aqui eu também posso me aposentar de forma voluntária, desde que cumprido no mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, se eu trabalhar 10 anos, né? E nesses 10 anos eu trabalhar 5 anos nesse cargo que eu quero aposentadoria, aí sim eu vou conseguir. Mas tem algumas condições, ele vai falar quais são as condições aqui. Ó. No mínimo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, 10 anos mais 5. Tem que trabalhar 10 anos, eu não sei se é isso que ele quer dizer, né? Mas se você trabalhar 10 anos. E nesses 10 anos, 5 foram do cargo efetivo que você quer se aposentar. Essa é a interpretação que eu vejo, né? Aí você pode se aposentar com proventos. Ele vai dizer aqui, ó, efetivo em que se dará a aposentadoria, né? Observadas as seguintes condições. Ele vai dizer aqui, essa parte que é importante, tá? Aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição se homem. 60 anos, presta atenção nisso aqui, ó. 60 anos se homem, com 35 anos de contribuição. Se você quiser se aposentar voluntariamente, você pode se aposentar com 60 anos de idade, e aí você tem que ter 35 anos de contribuição. Se você for homem. Se você for mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se mulher. Aí aqui embaixo ele vai dizer, ó, 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade de mulher. Ou seja, se você tiver 65 anos, você pode se aposentar de forma voluntária, né? Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tá? Beleza. Então aqui é com relação à idade. Aqui é idade e tempo de serviço e contribuição, tá? Tempo de contribuição. 55 anos de idade, olha aqui agora, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se você for professor. E aí muda a mulher 50 anos de idade e 25 anos de, né, se professora, de contribuição, tá? 55 anos de idade e 25 de contribuição, se for mulher. E comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, da função de professor na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. Beleza? Show de bola. Então, aqui está tranquilo, né? Então, os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão da pensão. Ok? Aí a gente vai dar uma pulada aqui e vamos seguir aqui. Outra coisa importante. Deixa eu ver aqui. Aqui, vencimento e remuneração. Isso é uma coisa que sempre cai, tá? Agora, isso aqui não tira, né, a possibilidade de você fazer a leitura do Estatuto do Servidor de forma completa, tá? O que a gente está trazendo aqui é uma forma mais resumida, mas seria muito interessante se você
fizesse a leitura normal, tá? A leitura completa do estatuto. O que a gente está te dando aqui é um start, né? É um incentivo para você continuar a leitura, beleza? Artigo 56. Vencimento é a retribuição pecuniária. Pecuniária quer dizer dinheiro. Fixada em lei, tá? É fixada em lei, não é fixada em decreto, não é fixada em medida provisória, nada. É fixada em lei. Aqui tem direito o servidor pelo exercício do cargo público. Parágrafo único. A fixação dos padrões de vencimento observará a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade, os requisitos para a investidura e as peculiaridades do cargo. Então, cada cargo vai ser proporcional à dificuldade, à natureza, à complexidade do serviço, né? Se trabalhar como um agente administrativo, você vai ter um salário equivalente à complexidade do cargo. Se você trabalhar como um analista administrativo, um analista de informática, aí você já vai ter que ter conhecimento, né? mais profundo, né? Você vai ter que ter uma complexidade maior, então o salário vai ser os padrões de vencimento vai observar esses parâmetros, né? Beleza. Aí você tem que entender aqui o seguinte, o vencimento aqui, ele é o seu salário seco, só o seu salário. Se alguém perguntar assim, quanto é seu vencimento? Meu vencimento é 1.400. Agora, se ele perguntar quanto é sua remuneração, que ele vai falar aqui no artigo 57, aí a remuneração vai envolver tudo. O que ele vai falar aqui? O vencimento é a retribuição em dinheiro fixada em lei. Tá? O que é a remuneração? É o vencimento do cargo. Né? A remuneração ela vai englobar também o vencimento acrescido, ou seja, vai acrescentar as vantagens pecuniárias, vantagens em dinheiro, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. Tem estatuto que só fala as permanentes, esse aqui já fala as duas, permanentes e temporárias. Quais são as permanentes? Geralmente, sei lá, você trabalha muito tempo na administração pública, então você ganha por tempo de serviço, você ganha um valor a mais por tempo de serviço. Isso é uma vantagem pecuniária permanente, porque a partir dali você vai ganhar aquele valor. As temporárias, geralmente, sei lá, uma hora extra, né? Sei lá, um auxílio moradia, enfim. Então, vai englobar tudo. Então, qual é o seu vencimento? Meu vencimento é 1.400. Qual é a sua remuneração? Envolvendo tudo, né? Aí você vai fazer ali um cálculo e vai descobrir quanto é a sua remuneração. Então, lembrar que a remuneração é um vencimento, né? É o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, das vantagens em dinheiro, permanentes ou temporárias. Beleza? O vencimento do cargo ele é irredutível, né? Observado o disposto no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal e no parágrafo 2 do artigo 23 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Beleza? Então, ele é irredutível, ou seja, ele não diminui. Ele pode aumentar, mas diminuir não. A remuneração dos servidores, isso aqui é o vencimento, tá, galera? É o vencimento, ó. Tá? O vencimento não diminui. Agora, de repente, você não faz hora extra, o seu salário vai vir menor, então reduziu porque você não fez hora extra. Então, isso é muito óbvio, né? A remuneração dos servidores somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Beleza? A remuneração do servidor, aqui no artigo 58. A remuneração do servidor público do município percebida cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, não poderá exceder o subsídio mensal em espécie do prefeito municipal. Ou seja, ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. O prefeito é o chefão absoluto que ele é o bambambam, beleza? Salvo por imposição legal, aqui estamos já falando do artigo 59, ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Né? Então aqui ele está dizendo o seguinte, salvo em exceção por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Então, não pode haver desconto sobre a remuneração. Porém, né, de repente você está pagando ali uma pensão alimentícia, né? Então, aí existe uma imposição legal para ser descontado o valor. Aí, nesse caso, é autorizado.
tá? Ah, por exemplo, você está devendo cartão de crédito. O cartão de crédito não pode exigir que o dinheiro da sua conta seja cobrado para pagar o cartão. É isso que ele está falando, tá? Beleza. Aqui ele fala no artigo 62, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Ok? Beleza. Aqui, além dos vencimentos, né, aqui no artigo 64, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Então, aqui a gente vai falar das vantagens também. Indenizações, né? Gratificações adicionais e abono família. O abono família aqui é aquele que a gente chama de salário família, né? Quando você tem filhos, enfim, você ganha um valorzinho bem urreca para você ajudar, né, no abono da família. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. As gratificações e adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos de condições indicados em lei. Ok? As indenizações constitui indenização ao servidor. Diária, né, no caso se você trabalhar em algum lugar que precise se hospedar em algum lugar, né, transporte e outras que a lei indicar. Beleza? Show! Aqui ele vai falar das diárias, das indenizações, do abono família. Né? Ele vai dizer aqui que o abono família é o servidor ativo ou inativo por dependente econômico. A razão é de 1% sobre o menor vencimento básico pago pela municipalidade. Beleza? Ele está falando aqui do salário família. Aí ele vai falar das gratificações. As gratificações aqui geralmente 13º, né? Que é pago aqui, ó, 20 de dezembro de cada ano. 50% aqui da gratificação no período de fevereiro e novembro de cada ano. Beleza? Dos adicionais. Aqui, ó, serão deferidos ao servidor, na forma da lei, os seguintes adicionais. Pela prestação de serviço extraordinário, seria um extra, né? Pela prestação de trabalho noturno, que é o adicional noturno, e de férias, tá? Então aqui, ó, no artigo 81, o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação ao valor da hora normal de trabalho, beleza? Aqui o adicional noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, terá o valor de hora normal de trabalho acrescido em 25%. É o adicional noturno normal. Tem o adicional de férias e outras vantagens pecuniárias. Aqui vai falar do afastamento. Isso aqui às vezes cai. Então, ao servidor público da administração direta, autarquia ou fundacional, investido em mandato eletivo. O mandato eletivo, galera, é mandato político, tá? Se você estiver exercendo um cargo político. Implicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal ou estadual, ficará afastado do cargo, tá? Então, fica afastado do cargo se você, né, tiver aqui com mandato federal ou estadual. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, se você for prefeito, você pode escolher que valor você quer receber, ou o valor do prefeito, ou o valor do seu cargo, tá? O valor de salário. Implica as seguintes disposições. Investido no mandato de vereador, também afastado, né? Havendo compatibilidade de horário, manter-se-á em exercício e perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo. Beleza? Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, se tiver a compatibilidade de horário, você vai se manter em exercício, né? E perceberá as vantagens do seu cargo, vai receber normal, sem prejuízo do valor que você vai receber do cargo de vereador, no caso, né? Então, se tiver compatibilidade de horário, você pode trabalhar normalmente no seu cargo,
e pode exercer o seu cargo de vereador e ganhar praticamente os 2 salários. Se não houver a compatibilidade, você é afastado do cargo, né, ou função, aí você vai escolher, né, qual é a remuneração que você vai querer. Beleza? Em qualquer caso que exija o afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para progressão ou promoção por merecimento. Ok? Então, qualquer mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Ok? Aí tem uma exceção para progressão e promoção por merecimento. Ok, aqui ele vai falar do afastamento para atividade político-partidária. Vamos dar uma pulada aqui e a gente vai falar de um assunto também muito recorrente em prova, tá? 30 minutos já de aula, eu vou dar uma esticada porque a gente já termina falando quase tudo aqui nessa aula, tá? Essa aula é a aula final. Então vai se conceder licença ao servidor como? Eu vou fazer o seguinte, já tem 30 minutos de aula, eu vou deixar essa aula para uma terceira aula, tá? Para não ficar tão massivo, para não ficar tanta informação, eu vou deixar essa parte de licença para a próxima aula. Então, uma quarta aula a gente faria. Se você quiser uma quarta aula, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá? Deixa também a sua curtida, se você gostou dessa aula, e deixa também a sua inscrição para você receber um aviso do YouTube de que a gente postou uma aula nova para você poder acompanhar, beleza? Então, estamos juntos nessa jornada, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos para cima, aquele abraço e tchau!